tudo bem? Hoje começamos o volume 4 do nosso material. Hoje vamos falar do capítulo 10 e o nosso assunto de hoje, as ideias da divisão, que está na página 3. Vamos começar pela roda de conversa, onde aparece uma imagem de um professor de educação física que está organizando os alunos em grupos para o ensaio das apresentações de final de ano. De acordo com a imagem, quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? Para isso, aluno, temos que saber o total de alunos que temos nessa imagem e quantos grupos eu consigo formar com a mesma quantidade de alunos. Veja, nós não teremos uma única resposta, porque a ideia que está por trás dessa divisão é a ideia de medida. Então, nós podemos escolher o número de grupos que queremos formar, desde que seja possível realizar essa divisão e assim saber quantos alunos terão em cada grupo. Vamos ver? Então, nós temos um total de 12 crianças. Podemos fazer grupos de 2 crianças em cada grupo. Então, fazemos o 12, que é o total de crianças, dividido por 2, que representam 2 crianças em cada grupo, e teremos 6 grupos. Podemos também dividir o 12 por 3, colocando 3 crianças em cada grupo. E assim teremos 4 grupos. Podemos ainda dividir o 12 por 4, colocando 4 crianças em cada grupo, como mostra a imagem, e assim teremos 3 grupos. E por fim, podemos fazer um único grupo com as 12 crianças. 12 dividido por 12, teremos um grupo apenas. Outra ideia, alunos, de divisão é a ideia de repartir em partes iguais. Um exemplo dessa ideia da divisão está na página 4 e diz assim: para a apresentação do final do ano, o professor distribuiu igualmente maracás coloridos entre os alunos de um grupo. Nessa mesma página, na seção Saiba Mais, aparece como a imagem que vocês estão vendo, a representação de maracás. Maracá é um chocalho indígena usado em algumas cerimônias que acompanha certas músicas e danças populares. Voltando na atividade, a primeira pergunta diz assim: quantos maracás foram distribuídos? Olhando na imagem, podemos perceber um total de 8 maracás. O próximo questionamento diz assim: quantas crianças há no grupo? Observando a imagem, temos
4 crianças. Então, para responder o próximo questionamento, quantos maracás cada criança vai receber? Essa ideia de divisão é a ideia de repartir em partes iguais. Nós temos 8 maracás para dividir por 4 crianças. Então, cada criança receberá 2 maracás. Quando vamos repartir igualmente uma quantidade ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, usamos a divisão. O sinal que aparece aí para vocês indica uma divisão. E o resultado é chamado de quociente. Nesses 2 exemplos que eu mostrei agora, usamos a divisão, cada uma delas com a sua ideia, ou de medir ou de repartir em partes iguais. Um outro exemplo, alunos, que eu quero fazer com vocês está na página 8. A atividade também é a 8. Roberta e seus colegas vão apresentar uma coreografia no final do ano. E durante o ensaio da apresentação, o professor de educação física resolveu formar duplas com os alunos. Vejamos então que o enunciado dessa atividade fala em formar duplas. Para formar duplas, nós devemos agrupar os alunos de 2 em 2. De acordo com a imagem, nós temos 13 alunos na quadra dessa escola. Pergunta A: quantas duplas serão formadas? Observando a imagem, podemos separar os alunos em duplas, como aparece para vocês nesse vídeo. Eu estou agrupando os alunos de 2 em 2 para formar as duplas como estava pedindo o nosso enunciado, formando então 6 duplas e ficando com um aluno sem dupla. Devemos responder então, na letra A, 6 duplas e na letra B, sim, sobra um aluno sem dupla. A letra C diz assim: o que você faria para resolver essa situação? Esse questionamento, alunos, tem uma resposta pessoal. Nós podemos resolver essa situação de muitas maneiras. Eu posso fazer duplas e trios, eu posso fazer grupos com 5 alunos, eu posso fazer 2 grupos com 5 alunos e um grupo com 3 alunos. Para finalizar, alunos, vamos fazer a atividade número 9 da página 8. Os 18 maracás que um dos grupos vai usar na apresentação serão guardados em caixas. Se em cada caixa cabem 4 maracás, quantas caixas serão necessárias? Desenhe os maracás nas caixas para descobrir. Para saber quantas caixas serão necessárias, vamos dividir os 18 maracás agrupando de 4 em 4.
Porque a ideia que está por trás dessa divisão é a ideia de medir, agrupando de 4 em 4, nós teremos a resposta de quantas caixas serão necessárias. Observem que eu estou agrupando os maracás de 4 em 4 e nesses agrupamentos nós vamos ter um total de 5 caixas. Ao agrupar os maracás de 4 em 4, percebemos que sobram 2 maracás. Esses 2 maracás também precisam estar em uma caixa. Por isso, nós ficaremos com 4 caixas com 4 maracás e uma caixa com 2 maracás. Para trabalhar a ideia de repartir em partes iguais da divisão, eu vou elaborar um outro problema usando os mesmos dados dessa atividade anterior. Supondo que o grupo que vai fazer a apresentação quisesse distribuir os 18 maracás em 3 caixas, quantos maracás estariam em cada caixa? Para fazer essa distribuição, faremos 18 dividido por 3, que são 18 maracás, distribuído em 3 caixas, e teremos um total de 6 maracás em cada caixa. Deixo aqui, alunos, na descrição do vídeo, 3 atividades. A atividade 2 da página 5, a atividade 3 da página 5 também e a atividade 10 da página 9. Espero que tenham gostado da nossa aula sobre a divisão. Espero vocês na aula de correção. Até mais!